No próximo dia 29, os portugueses são chamados a eleger os seus dirigentes da administração autárquica e executivo municipal, onde se destaca a figura do presidente de Câmara, a Assembleia Municipal que há de eleger o respectivo presidente e a Assembleia de Freguesia que também há de eleger o presidente de junta, que em alguns casos será o autarca de freguesias agrupadas em consequência da reforma administrativa autárquica. Quarto dia de campanha eleitoral, quarto debate RCP Autárquicas 2013, hoje com os candidatos à presidência da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Pedro Pinto, o atual presidente, é recandidato nas listas do PSD. Floriano Silva, do Partido Trabalhista Português, é o outro candidato presente neste debate. São também candidatos à Câmara Municipal de Passos de Ferreira Nuno Santos Neto, da CDU, Henrique Pacheco, do CDS, e Humberto Brito, do PS. Estes três candidatos não participam no debate e justificaram em notas enviadas à redação do RCP, que passamos a ler. Iva Soares, primeiro com a explicação de Nuno Santos Neto. Honro o vosso convite para debate radiofónico entre os candidatos à Câmara Municipal de Passos de Ferreira nas eleições autárquicas de 29 de nove de 2013. Sucede, porém, que exerce a atividade profissional de advogado e não beneficia de dispensa de funções no período de campanha eleitoral, nos termos disposto no artigo 8 da Lei Eleitoral dos Órgãos das Autárquicas Locais, Lei Orgânica número 1/2001, de 14 de agosto. Por este facto e também por estar impedido na data designada para debate em diligência judicial, previamente designada, que não foi possível adiar apesar dos esforços que envidei nesse sentido, estou impossibilitado de aceitar o vosso honroso convite e de participar no debate das questões que importam aos municípios de Passos de Ferreira no próximo dia 20 de nove de 2013. Pelas ponderosas razões aduzidas, venho com pesar declinar o vosso convite na expectativa da melhor compreensão de vossas excelências e dos vossos ouvintes. Com os melhores cumprimentos, Nuno Santos Neto, candidato proposto pela CDU, Coligação Democrática Unitária, à Câmara Municipal de Passos de Ferreira. Também ausente deste debate está o candidato do CDS, Henrique Pacheco. Iva Soares. Excelentíssimos senhores, por motivo de ordem profissional de última hora, não poderei participar no debate de hoje, promovido pela vossa digníssima rádio. Peço-vos desde já as minhas sinceras desculpas pelos eventuais transtornos causados. Cordialmente. Henrique Pacheco. A justificação de Henrique Pacheco, candidato do CDS. Humberto Brito, candidato do Partido Socialista, à última hora, por telefone, desmarcou a presença neste debate, alegando que só participaria num debate com a totalidade dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Passos de Ferreira. O debate dedicado ao município capital móvel é transmitido esta manhã, entre as 10 e o meio-dia, e esta noite é indiferido entre as 9 e as 22 horas em frequência modulada 91.8, também no site desta rádio, em radioclube-penafiel.pt. As televisões Val Sousa TV e Voz Local TV também transmitem este debate nos seus respectivos sítios, também no MEO, no canal do Cabo. Senhores candidatos, sejam bem-vindos. Valorizamos nesta altura as presenças. Pedro Pinto, 46 anos, candidato do PSD. Floriano Silva, 62 anos, reformado do Comércio, é o candidato do Partido Trabalhista Português. Floriano Silva, por sorteio, coube-lhe abrir este debate. Foram 4 os temas que cada uma das candidaturas apresentou como prioritários para discutir as autárquicas no município de Passos de Ferreira. A questão do emprego foi a primeira prioridade apresentada pela sua candidatura. Porquê? Logo num Conselho Capital do Móvel. Ora, acontece que o desemprego tem crescido de forma... Peço desculpa. Primeiro, queria saudar todos os radiovintes, cumprimentar as pessoas aqui presentes, especialmente a figura do Pedro Pinto, Presidente da Câmara de Passos de Ferreira. E, primeiro, começar por dizer que aprovo a sua atitude democrática de comparecer a este debate e acho que nem todos os outros candidatos apareceram por tipos de agenda profissional. Apenas o Nuno Santos Neto, de facto, justificou a sua presença atempadamente. Acho que os outros candidatos não comparecem hoje porque ontem o debate não lhe correu muito bem. É isto que eu penso com toda a franqueza e as pessoas que me conhecem sabem que eu não retiro uma vírgula daquilo que digo e daquilo que penso. Por outro lado, há algumas considerações a fazer sobre estas candidaturas. Eu apresento-me aqui como candidato do Partido Trabalhista Português, que é um partido que não tem qualquer implantação a norte do país, com toda a franqueza,
E, portanto, eu sou, na realidade, um candidato independente. Mas será que sou um candidato independente? Também não sou um candidato independente. Porque eu sou militante do Partido Socialista e apareço numa candidatura contra o meu partido. Porquê é que aparece uma candidatura contra o meu partido? Porque o meu partido, poucos candidatos têm que são socialistas. O próprio cabeça da lista à Câmara não tem nada socialista. Isso é que é assim. Por outro lado, estou em ruptura com a secção do Partido Socialista de Passos Ferreira, que está... foi apossada por oportunistas, gente que não tem nada a ver com o socialismo, que não sabe o que é a liberdade nem a democracia. É com toda a franqueza, é isso que eu penso. Pessoas vira-casacas, pessoas que jogam nos seus interesses particulares e que estão-se marimbando para o partido. Tanto apoiam uma candidatura, como a seguir vê que não tem possibilidades da candidatura a seguir, viram-se para o outro lado e ocupam um lugar que, por direito, pertence aos outros. Aqui, isto foi essas manobras de traição dentro do Partido Socialista que me obrigaram a candidatar. Por outro lado, a situação do nosso Conselho, com grandes problemas que são reconhecidos por todos. O próprio Presidente é a pessoa que sabe melhor conhece os problemas do Conselho, sabe muito bem os problemas que nós temos de desemprego, que aumentaram de uma forma galopante nos últimos anos, por efeitos da crise. Porque o problema do desemprego não é a Câmara que o vai resolver. Pode contribuir, pode ajudar e deve ajudar. Mas tem que ser medidas estruturais, medidas de cima. Tem o Governo Central é que tem que tomar medidas contra o desemprego. Não é a Câmara Municipal que vai resolver os problemas do desemprego. Claro, temos que fazer aquilo que podemos fazer. E eu reconheço que a Câmara, ao criar zonas industriais, a procurar a implantação de novas empresas, e que tem conseguido, contribuiu muito para isso. Portanto, a implantação, por exemplo, da IKEA no Espaço Económico de Passos Ferreira foi uma medida que contribuiu muito para combater o desemprego. Não sei, nem consigo imaginar como é que estaria hoje a vida social em Passos Ferreira se a IKEA não se tivesse instalado. Na altura foi muito contestada, porque produzia um tipo de mobiliário que não era muito tradicional na nossa indústria, que iria, porventura, fazer concorrência. Hoje, passado este tempo todo, o senhor aplaude a vinda da IKEA? Aplaudo a vinda da IKEA, porque o mobiliário construído pela IKEA, a maior parte, é para o estrangeiro, é para exportação. Embora também seja vendido aqui nas lojas, mas é um mobiliário diferente. O mobiliário tradicional de Passos Ferreira é um mobiliário de qualidade e que precisaria de outro extrato de população para comprar esse tipo de mobiliário. Tem sido prejudicado por trabalhar muito também para o mercado interno, e o mercado interno está debilitado, como toda a gente sabe. O poder de compra dos portugueses foi muito abalado, quer pelos baixos salários, quer pelo desemprego, e todas essas situações que nos têm ocorrido. Agora até peço desculpa, estou um bocado entupido. Mas, claro que quando se começam a reduzir aos salários, quando começam a cortar as reformas, o nível da população desce e depois não há dinheiro para comprar mobílias, porque a mobília é uma coisa que só se compra, de facto, quando se tem dinheiro. Ou quando estamos numa mudança de vida, quando vamos casar, quando vamos mudar de casa, que se pode comprar uma mobília. Não é uma coisa que se compra todos os dias, como o pão e outros géneros de primeira necessidade. E considera que, se não fosse a presença da IKEA, o drama do desemprego em Passos Ferreira hoje seria bem pior? Seria bem pior, com certeza. Havia muito mais paciência dos empregados, e se não fossem as outras empresas que se instalaram no Conselho, com certeza que estaríamos muito pior. E isso também deve, de facto, ao Executivo da Câmara, que criou vários polos industriais. Eu não estou aqui assim para combater com demagogia, estou aqui assim para frontalmente apontar as virtudes e os defeitos que posso encontrar na gestão da Câmara. E isso é uma coisa que eu apoio, porque se realmente tiver responsabilidades camarárias, terei que utilizar esses espaços para desenvolver a economia do Conselho, para procurar a implantação de novas empresas e criar trabalho e riqueza para o Conselho. Em termos de sua candidatura, propostas nesta questão do emprego, já disse que grande parte da resolução do problema não passará pela autarquia, mas a autarquia tem um papel importante, claro, em toda a gestão do município, do território. O senhor, enquanto candidato a estas eleições autárquicas, que propostas tem neste domingo? Eu apresentei, inclusive, uma proposta muito concreta sobre o problema do emprego. Apresentei, como peça fundamental da minha candidatura, a construção de uma central de biomassa que criaria cerca de 250 a 300 postos de trabalho, diretos e indiretos. Iria, portanto, limpar as matas, criar emprego, limpar as matas, produzir energia, reduzir as emissões de CO2 para a atmosfera, porque evitavam-se os incêndios e evitavam-se as queimadas, ia valorizar a floresta e, sobretudo, ia também diminuir a nossa dependência do estrangeiro em termos energéticos. Claro que, ainda ontem no nosso debate, arbitrou aí muito bem aqui o candidato à Câmara, ou a candidata à Câmara e atual Presidente,
que apenas há uma central de biomassa a funcionar. Pois claro, porque quem as pôs a funcionar foram os particulares, não foram entidades públicas. E a central de biomassa é uma central que produz energia mais cara. Mas no nosso caso... Uma central das 7 que foram a concurso. Haverá mais centrais daquelas Sim, 7 que neste o momento estão a concurso que o funcionar. Governo lançou. Mas como deve calcular, com muitos entraves que se colocaram, porque há interesses poderosos por trás dos incêndios. Hoje ninguém tem dúvidas nisso, mas a verdade é que as matas continuam por limpar e os incêndios continuam a eclodir. Portanto, eu até considerei essa minha proposta como uma homenagem aos bombeiros portugueses, uma homenagem sincera, posta colocada Considera em que termos os municípios têm vocação para gerir centrais de biomassa? Podem ter, porque aliás os municípios deviam se interessar por tudo aquilo que diz respeito à população, das suas necessidades básicas centrais, como a água, a energia, a luz neste caso, que podia também, se há possibilidades de empresas como a SONAI serem distribuidoras de energia, a Câmara também podia ser distribuidora de energia. Estaria logo metido na primeira coisa para controlar os preços da energia. Isso uma das coisas. E tudo que diz respeito ao que devia ser, inclusivamente devia tomar parte ativa na distribuição, na própria criação da riqueza a nível agrícola e não só. Acho que é um ponto que eu defendo. Pedro Pinto, o senhor também apresenta, debate esta questão do emprego, a capital do móvel, que em tempos era, digamos assim, uma espécie do Eldorado no mercado de trabalho. As taxas eram residuais, inclusivamente o abandono escolar era elevado por essa razão mesma, que as famílias entendiam que era mais importante ir ganhar alguns escudos a troco de uma formação e de uma atividade profissional mais tardia. Hoje o cenário mudou. Que fazer para combater este flagelo? Antes de mais, muito bom dia. Cumprimento a Rádio Penafiel pela iniciativa. Cumprimento o Floriano Silva, candidato do PTP. Estamos cá os dois porque quisemos estar e pudemos, e por isso vamos debater as nossas ideias durante o tempo que nos é disponibilizado. Quando eu concorri a primeira vez à Câmara, em 2005, o desemprego em Passos Ferreira rondava os 3 mil desempregados. Em meados, início de 2008, já estávamos com 1.700, ou seja, descemos muito o desemprego. Quando veio, nos aproximamos da eclosão da crise nacional e internacional, o desemprego disparou, veio disparando até cerca de 5 mil desempregados. Eu recordo-me, quando assumi a Câmara, que tinha dito que nós tínhamos que ter uma aposta assente em vários eixos, 2 deles, a educação e o emprego. Para o emprego, tínhamos que criar zonas industriais, tínhamos que ter um regulamento de incentivos ao investimento, que o fizemos. Foi o primeiro do país regulamento de incentivo ao investimento, quer investimento externo, quer investimento nacional, quer investimento local. E que tínhamos que ter também uma aposta no setor do mobiliário, ajudando a vocacionar-se cada vez mais para a exportação. Eu acho que nessa altura toda a gente já percebia que o mercado doméstico, o mercado nacional, que era o que dava a maioria da resposta ao mobiliário, era um mercado que estava a emagrecer e com tendência para se acentuar esse emagrecimento, logo menos vendas. Quem conhecia o território económico de Passos Ferreira percebia que havia havia centenas largas de empresas familiares que trabalhavam para as lojas de comércio de móveis e que não teriam outras condições, não teriam meios para avançar para a exportação, e esse era um grave risco com a redução das vendas de mobiliário. Por outro lado, tínhamos também muito emprego no comércio de mobiliário, que também iria perder-se, parte dele, com também a redução das vendas, porque antes havia filas e filas de pessoas ao fim de semana nas lojas a comprar móveis, e reduzindo drasticamente, também o emprego se reduziria. Por outro lado, passávamos um período de deslocalização de encomendas do setor do vestuário para o Magrebe, para o Oriente, que criou muitas dificuldades de tesouraria, porque Passos Ferreira tem um peso importante também no têxtil. Na metalomecânica, assistíamos a uma intervenção poderosa da China a fazer variar a matéria-prima, que tornou a indústria menos competitiva. Portanto, a estratégia de Passos Ferreira era: temos que diversificar, temos que captar novos investimentos, temos que captar novas empresas e temos que criar condições também de
incentivar o mobiliário, e falo já disso mais em pormenor, e por outro lado ainda tínhamos que criar condições de, à volta disto, ter amarras, quer ao nível da formação, quer ao nível da qualificação, quer ao nível da requalificação profissional de trabalhadores e também oportunidades para os jovens para a incubação de novos projetos. O que é que aconteceu neste período todo, apesar do aumento do desemprego? Nós, desde que começamos isto até o momento, houve um volume de investimento privado de 303 milhões de euros. Não conheço mais nenhum concelho aqui da região norte, talvez só, enfim, Matosinhos e alguns ali mais encostados ao Porto de Leixões, porque tem influência. 303 milhões de euros de investimento privado e que acrescentou, em termos de volume de negócios ao concelho, 362 milhões. Aliás, o volume de negócios total do concelho era, em 2004, de cerca de 500 milhões de euros. E em 2010, que são os últimos dados que disponho, passou os 1.000 milhões. A exportação de Passos Ferreira era em 2004, de 80 milhões de euros. Portanto, éramos o 5º concelho mais exportador da região do Tâmega. E em 2011, que são os últimos dados, mais do que triplicamos a exportação, estamos em 249 milhões, somos o 2º concelho de Tâmega a seguir a Felgueiras. Depois vem Amarante, Penafiel, por aí fora. Portanto, isto demonstra que com várias empresas de diversos setores, que eu não vou estar aqui a amassar a dizer as empresas todas que captamos, na semana passada, mais uma fábrica de material hospitalar, a IADA, começou a obra. Outra fábrica, a IADA Fios, que é uma fiação que funciona a montante destes produtos hospitalares, lançou a primeira pedra e irá começar a obra até ao final do ano. Projetos todos de captação de investimento, o desemprego continua a ser elevadíssimo. O desemprego continua a ser elevado exatamente pela razão que eu levantei anteriormente, quer dizer, não compensou o desemprego. Estes projetos não compensaram o que aconteceu com o setor fundamentalmente com o setor de mobiliário, que hoje tem um volume de negócios superior ao que tinha, que tem um volume de exportação muito superior ao que tinha, mas tem mão de obra reduzida. Mas tem uma redução de mão de obra porque também houve mecanização, automatização, exatamente para tornar competitivo em determinados mercados. O que é que eu creio que é necessário continuar a fazer? Primeiro, falar do cluster de mobiliário. Eu acho que a Rádio Penafiel acompanhou bem isso durante 2 anos. Quem se bateu, a par também do meu colega de Paredes e das associações empresariais, para haver uma estratégia para o setor de mobiliário. Foi montado o cluster de mobiliário, que tinha 4 grandes eixos. O eixo da internacionalização, com 8 milhões de euros para apoiar as empresas nas feiras internacionais, nas ações promocionais. O eixo formação, o eixo do Centro Avançado de Design Mobiliário em Passos Ferreira e o eixo do Centro Tecnológico em Paredes para certificar os produtos e os materiais. O que é que aconteceu com isto, e é relevante esta matéria, é que depois de ser assinado todo o contrato, as câmaras já não podiam estar na entidade cluster, na associação cluster. E como não podiam estar, o que veio a acontecer foi que acabou por não haver entendimento entre as associações. E por isso lamento que neste momento o cluster esteja suspenso, porque seria crucial para ajudar a alavancar as exportações. Se há um excelente comportamento nos últimos 2 anos da exportação de mobiliário, imagino que aconteceria se houvesse uma âncora, uma alavanca, para de forma séria, integrada, abordar e avançar para novos mercados. Estou a tentar ainda colar os cacos deste cluster. Aliás, em princípio, durante a próxima semana terei uma reunião com o Governo sobre esta matéria e tenho falado com as associações para tentar ver se reanimamos e se retomamos este processo e se o desentendimento entre as associações não provoca mais constrangimentos ao avanço deste projeto. Floriano Silva, réplica nesta questão do emprego. Não, acho que não tenho nada a replicar nessa questão do emprego. Acho que, de facto, a Câmara fez aquilo que pôde. Dificilmente se poderia fazer mais, penso eu, com toda a franqueza. Acho que, de facto, a internacionalização da marca Capital Móvel, que deve depender do trabalho dos empresários, deve haver união entre os empresários, porque se não houver união... Também defende esse caminho da internacionalização? Sim, acho importante, porque precisamos procurar mercados com mais capacidade de compra, porque
de facto, os mobiliários de Passos Ferreira, há mobiliários de qualidade, mas tem que ter um extrato que os compre, um extrato social que os compre. E em Portugal a nossa economia está cada vez mais debilitada e não se veja o fim disto. Pelos caminhos da política que continuamos a trilhar a nível do país, isto não vai melhorar tão cedo, com toda a franqueza. Há mobiliário de Passos Ferreira em todos os mercados, como há mobiliário da região em todos os mercados. A questão é tornar isto de forma mais integrada e possibilitar àqueles que não têm condições de estar nas feiras internacionais. Porque em termos de qualidade, nós temos o mobiliário português, qualidade igual aos melhores. Em termos de design, estamos a evoluir. Aliás, recentemente fizemos a primeira pós-graduação em design de mobiliário em Passos Ferreira, em colaboração com o Instituto Politécnico do Porto, e resultaram trabalhos excelentes, muitos deles já a serem adotados pelas empresas que fizeram os protótipos. Portanto, nós temos as condições. O que temos é uma estrutura empresarial montada por pequenas e médias empresas. Quer dizer, o cluster era exatamente quem pegaria, amarraria e faria um tratamento e uma abordagem coletiva aos mercados. Isto só se faz havendo vontade das associações e dos empresários. Os empresários querem, as associações é que não se entenderam. E aqui, já disse isto publicamente, já fiz várias abordagens no sentido de colar os cacos, mas há grande responsabilidade das associações porque havia, e espero que continue a haver, que não caia, dinheiro disponível exatamente para... Há esse risco de se perder financiamento? Há esse risco de se perder o financiamento. E eu já disse, desde há 3 anos para cá, que sempre que há algum evento de mobiliário, designadamente feiras de móveis, e diante de membros de governo e das associações presentes, tenho dito, se não funcionar o cluster, a responsabilidade das associações. Até aqui havia argumento para dizer que os governos não davam atenção ao setor mobiliário, era o parente pobre. Mas desde que assinamos o contrato, e na altura era ministro Manuel Pinho, e este processo foi continuado com este governo, foi assinado o contrato, pouco avançou, e aí já foi a responsabilidade, não foi do lado do governo, nem do lado de câmaras. É crucial que este setor ponha de lado individualismos. É óbvio que cada associação empresarial, como é de Passos Ferreira, tem verbas para as feiras em Espanha. A APIMA, que é outra associação, tem verbas para feiras em algumas partes do mundo. A AIMP tem verbas para feiras noutros sítios. Espero que não seja isto que faça dividir as coisas, porque haver verbas para o setor, no sentido de haver uma estratégia séria de internacionalização do mobiliário português, eu não estou a falar só da capital do móvel, do mobiliário português, é crucial. Nós temos condições em França, por exemplo, o setor mobiliário quase foi varrido. Em Espanha quase foi varrido também o setor mobiliário, ou seja, temos novos mercados, temos mercados a ocupar. Não avançar não tem que ver com a guerra das capelinhas? Não, até porque no caso de Passos Ferreira e Paredes o entendimento existe. Portanto, se a pergunta se referia ao facto de haver, enfim, esta proximidade, esta vizinhança entre Passos Ferreira e Paredes e eventualmente alguma tentativa de Passos protagonismo. ser capital do móvel? Não, quer dizer, essa questão, Passos ser capital do móvel, não é por aí que está a questão. O problema foi exatamente na montagem dos órgãos que as várias associações do setor, a determinada altura, demitiram-se por discordar da presidência de quem estava à frente da entidade, que era a Associação de Comerciantes Imobiliário, que está à frente do cluster, e demitiram-se todos. E eu o que acho é que, por muitas razões que houvesse para se demitirem, tinha que se arranjar sempre uma solução para não desacreditar os protagonistas do setor mobiliário e não deitar por terra todo o trabalho de ganho de credibilidade que foi feito, nomeadamente pela minha pessoa, também pelo meu colega de Paredes, no sentido do governo dar atenção, dos governos darem atenção a este setor. Há um potencial enorme que tem vindo a crescer. Por exemplo, nós conseguimos instalar em Passos Ferreira uma central de compras israelita que compra mobiliário na região para exportar, portanto está cá sediado, está sediado em Passos Ferreira. Quer dizer, é sinal de que é reconhecido internacionalmente. Quando empresas fazem hotéis de 7 estrelas, equipam imobiliário hotéis de 7 estrelas, digamos de um luxo quase obsceno para os dias que correm, quando conseguem ganhar, como ainda agora aconteceu em Paris, a renovação do Hotel Ritz. Enfim, nós temos empresas com qualidade para estar em qualquer mercado. A questão é que a exploração desses mercados custa muito dinheiro. A participação em feiras custa muito dinheiro. E, como sabemos, as empresas estão descapitalizadas. Portanto, o não aproveitar estas verbas e esta estratégia coletiva é um erro. Avançamos neste debate para um outro tema proposto, precisamente por Pedro Pinto, candidato do Partido Social Democrata, que é a questão da educação, requalificação do parque escolar e ensino superior.
Porquê é que escolheu este tema como prioritário? A par deste eixo de desenvolvimento económico, o eixo da educação é fundamental. Há bocado falamos em abandono escolar, foi publicado um estudo recentemente que demonstrou que Paços de Ferreira foi o concelho que mais desceu do país em abandono escolar. O abandono escolar hoje é residual, resume-se a uma criança ou duas que são acompanhadas e que são reintegradas, ou seja, praticamente não há abandono escolar. Mas fizemos uma aposta muito grande na renovação do parque escolar, quase 60 edifícios escolares que tínhamos, 12 centros escolares novos estão a funcionar, mais 2 estão em obra, renovando o parque escolar e fazendo com que haja outras condições para o ensino. É óbvio que estes centros escolares não são apenas para a educação propriamente dita. Estes centros escolares são também têm integrados polidesportivos que permitem que a comunidade usufrua desses centros escolares como espaços esportivos, e eles estão praticamente todos os espaços cheios. Para além disso tudo, permite, digamos, uma coesão ao nível de cada freguesia ou dos territórios que esses centros escolares servem. Por outro lado, é importante a educação por outra razão. Escolhi a educação por outra razão. Estamos a trabalhar, temos vindo a trabalhar num projeto de concelhio de território educativo de Paços de Ferreira, em articulação com todos os agrupamentos, e que tem havido cada vez mais articulação no sentido da resposta formativa e da resposta escolar, incluir também a resposta formativa de formação profissional, em articulação não só com as escolas que podem oferecer. A escola secundária este ano arrancam vários cursos profissionais nas escolas secundárias, mas também através da Profissores, em articulação com outros atores da educação. Por outro lado, a educação ainda, porquê? Porque julgo que temos um sistema de intervenção na área social da educação que visa com que nenhuma criança abandone a escola ou deixe de frequentar por dificuldades económicas. Mas é uma estratégia que não passa, como outras candidaturas, de dar tudo de borla a toda a gente. Nossa estratégia não é tratar igual o que é diferente. Não é dar às minhas filhas manuais escolares quando elas não precisam. E esse dinheiro, se for dado à minha filha, não é utilizado noutros investimentos sociais que podem ser necessários. E por isso atribuímos manuais... Há propostas nesse sentido dos seus adversários, não é? Não, há propostas nesse sentido, designadamente pouco fundamentadas. Ali numa entrevista com o candidato do Partido Socialista disse que ia dar manuais escolares a toda a gente e custava em 4 anos 250 mil euros. Ora, dar a toda a gente até o 12º ano. Dar a toda a gente até o 12º ano com 250 mil euros é o que a gente gasta agora com o primeiro ciclo, em 4 anos. Portanto, eu não percebo como é que com o mesmo dinheiro que nós agora gastamos a dar escalões, a dar manuais escolares gratuitos a quem tem escalão A da Abono de Família, a dar manuais escolares com participando a 50% a quem tem escalão B da Abono de Família, e a comparticipar ainda através do projeto Capital Solidário, que é um projeto que existe para as dobras, ou seja, para quem não está na escalão A, na escalão B, a fazer a cobertura de quem eventualmente precisa. Gastamos por mandato, em 4 anos, 240 mil euros. Independentemente da não conta sei como é que com 250, mal não sei como é que com 250, a conta está mal mas feita, é uma boa medida ou não? Mas é importante fazer as contas, porque demonstra impreparação quando se lança uma medida que se diz vou dar manuais escolares a toda a gente e depois se diz faço isto com 250 mil euros. Ora, isso é o que a gente gasta agora no primeiro ciclo. Como é que é possível com o mesmo dinheiro fazer até o 12º ano? Bom, por outro lado, politicamente, no âmbito da estratégia política de desenvolvimento, nunca eu defenderia dar manuais escolares gratuitos a toda a gente. Nós temos que ter uma política que visa apoiar os que mais precisam e ter mecanismos para corrigir situações, nomeadamente da classe média, que às vezes passa dificuldades e aparentemente não está nem escalão A nem escalão B, e o programa Capital Solidário permite exatamente fazer essa compensação a quem não está nem escalão A nem escalão B. Se nós depois há outra razão, é que de facto dar manuais escolares a toda a gente custaria por ano 850 mil euros, já retirando daqui, não somando aqui a comparticipação do Estado. 850 mil euros. Portanto, não estamos a falar em 250 mil euros em 4 anos, estamos a falar em 3 milhões e 200 mil em 4 anos. Floriano Silva, é uma grande diferença. Esta questão da educação... É fácil ver que, neste como noutros casos, o Pedro Pinto fala de uma forma institucional, até por estar na Câmara há 8 anos.
está dentro dos problemas, não tem qualquer dificuldade em responder a qualquer problema que lhe levante. Isso já me tinha parecido há bastante tempo. Claro que se ele vê isso de uma forma institucional, eu vejo isto como cidadão. E uma coisa que me surpreendeu quando cheguei a Passos Ferreira, que eu residi em Passos Ferreira há cerca de 7 anos, foi a dinâmica da escola. Principalmente as comissões de pais e toda essa coisa. Eu apreciei, de facto, a criatividade que eles conseguiram naquelas festas, naqueles cortejos, festas de fim do ano, em que se nota que há uma criatividade, uma participação dos pais na educação dos filhos, que é uma coisa, realmente uma dinâmica impressionante que eu nunca tinha assistido noutro local. São créditos que está a atribuir à Câmara? Não estou a crer que eu estou a atribuir à escola e à sociedade paciência, de facto. É uma verdade. Ali na Comissão de Pais tive a honra de pertencer a uma Comissão de Pais e está lá gente melhor, gente com criatividade, gente com dedicação, e eu fiquei muito impressionado com a escola em Passos Ferreira, sim senhor. E ainda hoje a escola em Passos Ferreira continua a trabalhar, embora eu já não esteja ligado atualmente a nenhuma Comissão de Pais, mas continua a trabalhar e a mostrar serviço. A escola em Passos Ferreira, sim, fez o centro escolar de Passos Ferreira. Ainda ontem debatemos que uma questão de pormenor, do facto da escola ter sido construída em cima da estrada, criar obstáculos ao trânsito numa principal entrada no Conselho, digo, na cidade, e eu já tinha proposto que se corrigisse essa situação, quando fosse possível, no ano imediato, mas lembro-me quando critiquei isso no Facebook, e aliás, e no jornal também, suponho que na tribuna, a reação de um vereador da Câmara, da oposição. Eu chamei a atenção porque acho que tanto a posição como a oposição têm responsabilidades naquilo que se passa no Conselho e na Câmara. E eu chamei a atenção que ninguém se importou, ninguém viu que construísse uma obra, gastou-se dinheiro do público e ninguém reparou que estava uma obra que, se tivesse recuado mais uns metros para trás, teria ficado uma coisa bem feita. E que foi, conforme foi uma coisa mal feita. E que nem a Câmara esteve atenta ao que fez, nem a oposição estava atenta ao que a Câmara estava a fazer. A reação do vereador da oposição foi que a oposição tem que trabalhar para manter a família. Se tem que trabalhar para manter a família, então não se mete em política. Não tem que ir para a Câmara, porque na Câmara queremos gente que esteja a olhar pelo bem, pela coisa pública, que esteja a olhar para o bem Estado do cidadão. É aquilo que eu penso. A reação, quando coloquei a questão na Assembleia Municipal, como cidadão, a reação Pedro Pinto também não foi das melhores. Começou com invasivas, porque uns queriam que eu fizesse assim, outros queriam que fizesse assado, e que as coisas, agora as pessoas já estavam a começar a ficar habituadas àquela sociedade e que as coisas estavam a correr melhor. Não estão a correr nada melhor. É preciso que mais tarde ou mais cedo que se intervenha aí e que se resolva esse problema. Como já falámos, é uma zona que está em crescimento e haverá sempre a possibilidade, se não se estragar o terreno à frente, de fazer um pequeno desvio e corrigir isso. Em relação... Eu acho que não tive evasivas nessa altura. O que disse foi o projeto, o que eu disse, recordo mais ou menos isso. Seja breve que está... Estou a gastar muito tempo. Se a escola ficasse mais atrás, a seguir vinha a dizer é preciso fazer cobertos para ligar da entrada à escola. Nós procuramos, estes projetos são todos iguais em termos de formato, os projetos de centros escolares, exatamente para custos de projeto e também para haver uma linguagem de projeto. E o local que o arquiteto encontrou para colocar o edifício foi aquele o mais indicado. E era o mais indicado, não vou estar a explicar razões técnicas, porque atrás passavam linhas de água e coisas do género, portanto não era viável. No entanto, o trânsito tem funcionado. A informação que eu tenho, quando lá passo, vejo que tem funcionado. E tem também possibilidades no futuro de criar escapatórias com vias alternativas. Portanto, julgo que foi esta a resposta que dei. Sem dúvida que tem, mas acontece que já tínhamos a experiência da Escola Velha. Estamos a falar do Centro Escolar de Passos Ferreira, um dos 12 que estão a funcionar. Exatamente, mas já tínhamos a experiência da Escola Velha, que também fica noutra entrada da cidade, e que sabia-se os problemas de trânsito que lá havia. Que não tem nada a ver com os que hoje existem. Exatamente, e portanto isso era uma questão que se devia cautelar. Parque escolar está bom? Recomenda-se? Está bom e recomenda-se, sem dúvida que está bom e recomenda-se. Há pessoas que dizem que, portanto, que houve exagero da parte da Câmara na construção de parques escolares. Eu não posso pronunciar sobre isso, porque todas as terras têm as suas necessidades. Não estou aqui, não tenho aquele conhecimento institucional para poder dizer que foram construídas a mais, porque também, como disse o candidato Pedro Pinto, não é só a escola, também tem os pavilhões que possibilitam a prática de desporto, e isso é importante. Acho que é a maior importância para o Conselho, para a juventude. A questão do prolongamento dos horários... O prolongamento acho que devia ser alargado aos outros escalões. Todas as pessoas têm escalões é porque têm necessidades. E o prolongamento, que para uns é gratuito, para outros não a pagar. E acho que devia fazer um esforço para se poder dar o prolongamento a todos.
Isso é a alimentação na escola. É fundamental que toda a gente pudesse ter uma alimentação gratuita na escola, todos aqueles beneficiários de escalão. Não partilho que seja dado a toda a gente, porque de facto há pessoas em Passos Ferreira que não têm necessidades. E acho que os subsídios, os apoios devem ser dados às pessoas que precisam, às famílias carenciadas. Isso estou absolutamente de acordo com o Pedro Pinto. Uma ideia de uma proposta que o seu partido tenha para a educação, se tiver responsabilidades decorrentes das próximas eleições? Se tiver a responsabilidade decorrentes das próximas eleições, continuarei a apoiar as crianças mais necessitadas, sem dúvida, na questão de transportes, de habitação e mesmo dos manuais escolares. E pouco mais farei do que aquilo que está a ser feito. Porque se vou assumir um compromisso, tenho que ver como as coisas estão. E a partir daí procurar melhorar. Não vou dizer, vou fazer isto, não vou revolucionar nada. Se amanhã tiver responsabilidades camarárias, espero que tenha, espero que o povo de Passos Ferreira tenha inteligência de ver que está aqui um candidato potencial para mudar o Conselho para melhor. Mas é a partir daquilo que está construído. Não vou sanear pessoas que foram nomeadas por política, que são pessoas que não são funcionários públicos. Não, senhor, mantém-se tudo. Só aqueles que se mostrarem incapazes ou não corresponderem ao meu projeto é que amanhã serão afastados. Isso todos aí na Câmara como nas empresas municipais. Muito bem. Ficamos por aqui, se Pedro importa, Pinto. sobre a educação, Retomamos, queria dizer qualquer coisa. se não se importa, depois da hora retomamos essa questão para rebater e lançamos um novo tema de debate. Pode ser? Ok. Muito bem. Combinado. Até já.